Vamos ao terceiro vídeo do início. Vamos ver hoje algumas formas de edições a partir de objetos 2D. Então, esses comandos extrude, loft, revolve e sweep, eles são comandos em que você precisa de um objeto 2D para serem convertidos em 3D. Vamos começar pelo extrude. Extrude e press pull fazem quase que o mesmo trabalho, com formas diferentes. Enquanto que o press pull pode ser levantado objetos 3D a partir da região entre as linhas, o extrude precisa de uma polyline para desenvolver a imagem. Então, basicamente, essa é a diferença. O extrude precisa de uma polyline e o press pull pode ser linhas desde que estejam totalmente fechadas. Portanto, eu vou primeiro fazer um objeto 2D, um círculo, um quadrado, qualquer coisa nesse sentido. Vou sair do 0, 0, dar um diâmetro de 2 metros ou 2 unidades e o zoom. Muito bem. Vou fazer outros círculos, utilizando aqui 1.3, outro com 0.5, outro com 1 metro. Pronto. Então, eu tenho aqui alguns círculos. Se eu usar o extrude, o que acontece? Você tem que selecionar a linha. Perceba que o cursor é um quadrado. Clica na linha, Enter, e dá a altura que vocês querem. Indica a direção e digita o valor. Vou fazer para baixo, 1 metro, pronto. Mesma coisa aqui. Posso desenvolver outro extrude. Vou jogar para baixo 2 metros. Aqui, outro extrude. Vou jogar para baixo 0.5. E aqui, outro extrude. Vou jogar para baixo 2 metros também. Então, percebam que são várias formas, né? E aí, eu posso agora, por exemplo, usar as ferramentas de subtração ou intersecção. Eu vou copiar todas. Vou colocar aqui do lado. Então, em uma, eu vou usar a subtração. Seleciono o que fica, Enter, e seleciono o que vai embora. Subtrair. Agora, aqui eu vou usar a intersecção. Intersect, seleciono todas, Enter. Não vai acontecer nada. Intersect. Intersect, seleciono. Não dá para selecionar todas, tá? Tem que ser uma. 2 formas, né? Todas ele vai dar bug. Bom, então tá aí. E o press pull? Bom, vamos voltar. Vou desfazer. Vamos voltar. O press pull, ele pega região. Então, percebam que o cursor também é um quadradinho. Porém, ele vai selecionar a região. Então, olha lá. Se eu pegar aqui, ó, a região. Se eu pego aqui, mesma coisa, a região. Entenderam? Outro desenho. Vamos fazer agora uma polyline. Um detalhe interessante da polyline. A polyline que vocês conhecem, 2D, ela não desenha no eixo Z. Ela desenha apenas em X e Y. Então, vocês têm que lembrar sempre disso, tá? Existe a polyline 3D. Porém, a polyline 3D não tem todos os subcomandos que a polyline 2D possui. Portanto, eu vou usar ela, mas eu vou trabalhar no modo topo paralelo. Como se fosse um 2D. Vou chamar a polyline, vou sair do 0, 0. Vou dar uma medida de 1 metro. Lembra do zoom. 2. Vou fazer uma forma qualquer aqui. A de arco. E vou finalizar com o end. O end aqui não vai dar certo. Pronto, tá lá. Vou fazer agora um círculo dentro dessa
polyline, né? Então, pego aqui o snap e vou fazer um círculo de ponto 5. Então, tá aí o meu objeto. Lembrem que sempre averiguar se vocês estão aqui com o WCS, tá? Bom, se eu usar o Press Pull agora, ele vai permitir o vazamento ali o vazado do círculo, ó. Né? Agora, se eu usar o Extrude, ele vai pegar a figura como um todo, ó. Ah, peguei com o Extrude. Eu posso usar o Press Pull para subtrair? Pode, ele vaza também. Se você fizer um desenho aqui em cima, vou fazer um círculo. Ah, esqueci, queria mais um círculo aqui. Vou pegar esse círculo, vou mover ele um pouquinho. Desligo o snap se ele atrapalhar. Vou colocar para cá, mais ou menos. E aí eu posso também preencher. Vamos supor que eu quero ponto 10 só, uma pequena saliência lá. Ou não, quero um pouquinho maior, mais ponto 20. Ou, se você quiser furar tudo, tá lá embaixo. Lembra sempre que a figura 2D, ela tem que estar exatamente em cima da superfície, tá? Sempre utilizem os snaps para ter essas certezas. Por exemplo, eu quero que esse raio seja menor. E agora eu vou usar o Press Pull para fazer um acabamento aqui, ó. Posso tirar agora o círculo. Então, eu faço aí as figuras que vocês bem desejarem. A gente usa muito o Press Pull para levantar as paredes de uma planta baixa. Ele serve bem para isso. Combinado? Eu vou desenhar agora um hack bem rapidinho para vocês perceberem a facilidade do Press Pull. Vou fazer com 1 metro por ponto 4 por ponto 4. Zoom. Vou colocar uma vista frontal para poder desenhar o que eu quero, né? Paralelo. Existe uma ferramenta na guia Solid que eu gosto muito de usar, que é o Offset Edge. O que ele faz? Ele vai dar um offset do contorno do objeto. Lembra que na linha de comando tem a distância, então você deixa o mouse dentro do objeto, vai no teclado, digita D de distância, Enter e põe a medida que vocês querem. Eu quero 20 centímetros. 20 centímetros não vai ser possível porque tem 40-40, né? Óbvio. Então, vamos colocar uma medida menor. Dê Enter, 0,05. Aí. Fiz a marcação. Quero agora selecionar essa linha e deixar ela isolada. Quero trabalhar só com ela. Vista front novamente, porque eu sem querer mexi a tela. Vou fazer uma line agora, aqui no meio. E vou dividir com D e V essa line em algumas partes iguais, em 5 partes iguais. Lembrando que os pontos estão aqui. Lembra que o snap é que vai capturar esses pontos. Qual o snap? O node. Então, temos que ver se o node está, beleza, está capturado. Pode habilitar também o Show Menu Bar e pedir para visualizar o node no Point Style de outras formas. E aí você consegue ver o node. Então, vou fazer aqui umas linhas de marcações. Vou copiar. Poderia usar o Array também, mas aqui eu vou no copy mesmo. E isso aqui não me interessa mais. Então, eu dividi em partes iguais. Posso usar o Multiline, vir aqui em Scale e colocar uma espessura de 0,03. E a justificação com J pelo 0. Para quê? Para já dar uma espessura aqui, ó. E simular aí uma saliência entre
esses espaços. E aí deleto, então, essas linhas, não me interessam mais. Bom, volto todo mundo, está aí a marcação, e agora com o press pull eu posso ou furar, ou furar com alguma medida, ponto 30, ou pegar os espaços e trazer para frente, ou eles, enfim, vocês podem, ponto 05, trabalhar a padronização que vocês acharem, ponto 05. Aí, o que acontece? Se você apenas dar o Enter, ele mantém a mesma medida, ó. Como eu quero repetir, então eu só estou dando o Enter, ele mantém a medida. Se eu usar de novo o Offset Edge, eu consigo fazer mais uma marcação aqui, ó, de Enter, ponto 01, e aí eu consigo, então, dar o Press Pull, né? Em todos. Pode fazer aqui a mesma coisa. E aí, com o Press Pull, vamos entrar ponto 01. Vou colocar agora uma visão de topo, assim, mexendo o mouse mesmo, só para poder selecionar essas linhas todas e deletá-las. Então, eu tenho aqui, lembrando de voltar no WCS, algumas marcaçõezinhas e com as saliências, né? Inventei isso agora rapidamente só para mostrar a utilização, tá? Vamos supor que vocês querem fazer alguma coisa na lateral, furar, vazar, enfim. Vocês podem usar outros comandos como subtrair, fazer volumes e usar o subtract. Fazer aqui alguma coisa. Só para demonstrar o que eu estou falando, eu vou jogar um pouquinho para frente, um pouquinho a olho, só para mostrar que o subtract também funciona aqui, tá? Tanto aqui quanto aqui. Então, são conjuntos de operações que vocês podem desenvolver usando tanto o press pull quanto subtrair ou extrudar. Às vezes, o press pull pode dar algum problema. Se isso acontecer, utilizem o subtract e o extrude. Então, hoje nós vimos extrude e subtract, extrude e press pull, e alguns comandos do Solid como Offset Edge.